Alergias alimentares. O Ayurveda tem abordagem para isso? Eu recebi uma pergunta da Ximena que tem alergia a níquel, que é um composto muito presente em vários alimentos. E ela me perguntou então se o Ayurveda tem tratamento, se aborda essa questão. Aborda sim, e é sobre isso que a gente vai conversar no nosso episódio de hoje. Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal se ainda não está inscrita ou inscrito, compartilha com a amiga, com um amigo. Se você está no Spotify, ativa as notificações, bora para a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre alergias alimentares e Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Sim, o Ayurveda trata sim alergias alimentares. A primeira coisa que a gente tem que saber é se essa alergia possivelmente é do seu nascimento ou não. Então, por exemplo, existem bebês que já nascem com alergia à lactose, né? Eu não estou falando do bebê que vai desenvolver isso lá depois, ou da criança, melhor dizendo, que vai desenvolver essa alergia lá depois de já maiorzinho, que não nasceu com isso. Eu estou dizendo que primeiro a gente faz esse caminho para descobrir se você nasceu ou não nasceu com essa alergia, né? No caso da pessoa que me perguntou era níquel, mas é muito comum a lactose. E a ideia do tratamento vai ser a mesma, mas aí cada um sendo tratado, né? Ou cada pessoa sendo tratada conforme o seu desequilíbrio do seu corpo, enfim, e assim por diante. Então a primeira pergunta é essa. Entre aspas, nasceu? Você consegue descobrir se você nasceu ou não com essa alergia? Tem desde bebezinha ou não? Isso é uma questão. Se não nasceu com essa alergia, vamos dizer assim, se não é desde bebê que você tem, se você já era ou adulto, adolescente, ou até criança, mais maior, assim, quando você desenvolveu a alergia, então a gente vai tentar fazer o caminho da doença. Num tratamento de Ayurveda, a gente sempre faz o caminho da doença. Então, como assim, Van, o caminho da doença? É isso mesmo, por isso que é tão personalizado e por isso que é tão integrativo a saúde, quando a gente pensa em saúde com base nessa ciência médica que é o Ayurveda. Porque a gente vai percorrer um caminho longo por meio de perguntas. Aí, por exemplo, eu vou te fazer perguntas, eu vou tentar entender um pouco mais da sua vida, a gente vai juntas conversar bastante para eu vasculhar o máximo desse caminho possível, para a gente chegar lá no início, ou mais próximo do início, desse desequilíbrio, em que momento, como era a rotina, como não era, e aí por diante. Quando a gente faz esse caminho da doença, é mais fácil para eu identificar onde é que começou esse desequilíbrio e de onde que veio esse desequilíbrio. Então a gente diz que a gente vai buscar a causa do problema, Nidana Parivardhana em sânscrito. Então essa causa do problema tem que ser identificada para eu conseguir chegar o mais próximo possível a um tratamento muito eficaz. É por causa de todo esse trajeto que a gente faz que os tratamentos de Ayurveda, na maior parte das vezes, eles são excelentes e muita gente consegue até superar, dependendo do estágio da doença, esses desequilíbrios que parecem que são crônicos, né? Claro que nesse processo todo, nesse fluxo todo, mais do que processo, a gente vai olhar bastante para como está o seu corpo agora, como está a sua capacidade de digestão, porque evidentemente se você não nasceu, ou seja, se desde bebezinha você não tinha nada e de repente você adquiriu essa alergia, essa sensibilização com a vida adulta, teve aí um início, tem aí uma causa desse desequilíbrio, mas tem também a capacidade de digestão que, não está funcionando. Então a gente vai olhar bastante para isso, como é que seu corpo está metabolizando e como que a gente faz um plano personalizado, né, um programa para que o seu corpo realmente metabolize e ou melhore muito, né? Se já é algo que tem muitos anos, quanto mais tempo você tiver essas sensibilizações, esses desequilíbrios, mais difícil é de tratar. Quanto menos tempo você tem, mais fácil é de tratar e de reequilibrar. Então isso, o tempo é muito importante também. E tudo isso está dentro desse caminho da doença. Tudo isso a gente olha nesse caminho da doença. Então é bem lindo. É muito lindo, gente, o tratamento com a Ayurveda. É muito especial por causa disso, porque a gente vai em detalhe por detalhe. E só depois disso tudo,
Só depois de olhar esse caminho da doença, só depois de olhar para você hoje, como é que está o seu corpo hoje, quais são os piores alimentos, se tem um horário que é pior essa alergia, se não tem, enfim, tudo isso, aí a gente vai pensar no seu tratamento. Aí você poderia me dizer, existe um tratamento que no geral é indicado? Existe o Panchakarma, né, que significa 5 ações, que é o famoso tratamento de purificação do corpo e que no Ayurveda é muito importante e pode ser usado tanto para manter a saúde quanto para tratar doenças. Lembrando que essas 5 ações, elas são um protocolo geral, mas que a gente não faz as 5 ações necessariamente com uma única pessoa. No geral, a gente vai fazer 2, 3 dessas ações. Por isso, que depende do caso. Então, por exemplo, se você tem um desequilíbrio X, as ações vão estar relacionadas diretamente para purificar esse desequilíbrio X, saca? Então, o Panchakarma, ele vai ser pensado, ele sempre é pensado a partir de quem é você, de qual é o desequilíbrio do seu corpo, qual a doença que ele apresenta ou não. Agora, para fazer o Panchakarma, você tem que estar com uma coisa que a gente chama na Ayurveda de bala. O que é bala? É força. Como está a sua força? Como está a sua capacidade de resistência, né? Do corpo físico, eu estou falando, e da mente. Então, a gente vai olhar tudo isso e a gente sempre começa pelo que está mais fragilizado. Então, se você não pode, por exemplo, fazer um procedimento como um Panchakarma, que é muito interessante para casos de alergia, né? Você, tipo, dá um restartzinho aí no seu corpo. Então, antes disso, a gente vai cuidar de você de forma que você restabeleça essa força para depois fazer um tratamento mais profundo. Então, existe tratamento no Ayurveda? O Ayurveda trata. E se for crônico? Se for crônica, provavelmente você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente vai tratar, aí não necessariamente com a intenção de cura, né? Ninguém vai prometer para você, se prometer você desconfia, vamos te curar disso daí. Não dá para saber, porque se é algo crônico, algo que está há muitos anos, talvez não tenha mais cura, mas tenha uma boa possibilidade aí de você se sentir melhor, de você viver melhor, de você conhecer o seu corpo a ponto de viver bem, mesmo com desequilíbrio. E em casos que está no início, aí sim, muitas vezes o Ayurveda consegue reverter esses casos, então sempre depende de como está o seu corpo. Isso para uma alergia a níquel, para uma alergia à lactose, alergia a glúten, que muita gente diz que o glúten é o vilão. Para o Ayurveda, o glúten não é o vilão. Não existe vilão para o Ayurveda. Ah, então eu não posso mais comer glúten. Depende. Só se você tem sensibilização, né? Alguém te disse assim, ó, não dá mais para você comer glúten porque você não está metabolizando isso? Então sim. Qual que é a questão aí? Observe o seu corpo. Observe o seu corpo e observe a quantidade, né, desse composto, vamos chamar assim, que você está ingerindo. Se você come pão, farinha branca todo dia, na hora de manhã, tarde, noite, provavelmente você vai ter muita sensibilidade a glúten. Se você come de vez em quando, não. Saca? Então, sempre observando. Esse é um panorama geral de um tratamento em Ayurveda. Se você tem dúvidas, entre em contato, acompanhe, porque logo vai sair o programa Metamorfoses, que é um programa de desinflamação, que eu já estou chamando de desinflamação da vida, por causa dessa ideia de que o Ayurveda não desinflama só corpo, só mente, desinflama tudo, porque a gente vai pensar sempre no todo para o tratamento, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!